Guardiões da Luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris Jimenez. Salve, salve, gente Peralda, seja bem-vindo ao Do Fato ao Ato. Por que duas saudações? Porque esse vídeo está simultaneamente nos dois canais, tanto no Do Fato ao Ato quanto no Cris por Cris Jimenez. Ou se você estiver assistindo no Cris por Cris Jimenez, se inscreva no Do Fato ao Ato. Se estiver no Do Fato ao Ato, se inscreva no Cris por Cris Jimenez. E o vídeo de hoje tem assunto para os dois canais e por isso eu optei por colocar os dois simultaneamente. E nós vamos falar tanto de sexo quanto de magia, como nós vamos falar da ambição, quanto nós vamos falar da luxúria, quanto nós vamos falar da ira, quanto nós vamos falar da inveja. Aqui nessa história tem muitos pecados capitais e muita coisa pra gente aprender, né, e entender aonde o ser humano é capaz de chegar. Então se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para que você receba as notificações e saiba quando tem vídeo novo, tá bom? Me siga lá nas redes sociais, né, @ do Fato ao Ato e @ Cristiane Jimenez. A história começa com uma criança. Essa criança, ela tá numa família humilde, uma família europeia, né, uma família que tem uma descendência europeia. Então, muito católica, muito carola. Mas, ao mesmo tempo, dentro da família tem pessoas com dons espirituais, como o próprio avô, que é um benzedor. Aí, dentro dessa família, eles acabam conhecendo, a mãe dessa menina acaba conhecendo um sacerdote, um bruxo, um feiticeiro. E esse feiticeiro, ele se encanta por essa criança. Fica completamente encantado por essa criança. A mãe começa a frequentar o terreiro, o local da onde essa pessoa tinha os seus locais, onde ela atendia. Esse senhor era tido como uma pessoa muito caridosa, uma pessoa de acolhimento, uma pessoa que ajudava, de coração enorme, etc e tal. Então, nesse sentido, era um homem acima de qualquer suspeita. Mas ele tinha um olhar diferente para essa criança. Essa menina nasce com um problema sério de visão e isso dificulta a sua sociabilização, né? E também nasce com o dom de vidência. Então ela vê espíritos, ela conversa com espíritos, né? Ela tem uma interação muito grande, ela fala coisas que vai acontecer. Então a família sempre fala para ela ficar quieta, quieta, não fala com os adultos, fica na sua, com medo dessa criança acabar falando alguma coisa, né? E sempre que ela falava acontecia, então era um problema. Esse homem pegou isso daí, essa menina tem um dom, essa menina tem um borogodó aí. E começou a envolver, a família começou a envolver e ninguém via, né, nada de errado no homem, todo mundo idolatrava esse homem e tal. E a família com humildade. E a mãe acaba se apaixonando por esse senhor. E esse senhor, né, de olho na criança, e pede para fazer rituais, e pede para fazer coisas, e vai levando isso. E várias coisas, né, percebe, né, começa já que percebeu o dom da menina, começa a dar pequenos exercícios, pequenas atividades para a menina fazer, e que vão abrindo ainda mais esse campo espiritual dela. Então ela começa a desenhar sigilos, começa a desenhar selos, que a criança não entende, mas o adulto, velho de macaco velho, entende muito bem que aquela menina, ela tem acesso a portais, ela tem acesso aos mundos e que ela pode ser muito bem usada para atravessar e para conseguir aquilo que ele quer. Há pessoas que nascem com uma ligação com o mundo espiritual e astral muito forte. E eu já disse para vocês em outros vídeos que a energia sexual é uma energia extremamente poderosa e que abre portais. Por isso eu optei por fazer até esse vídeo nos dois canais. E que nós devemos tomar muito cuidado com essa parte da energia sexual. Muito bem, este homem, vendo, né, a humildade dessa família e a luta dessa família por querer ter uma casa, por querer ter uma condição melhor, etc e tal, ele faz uma proposta. Ele fala o seguinte, eu quero casar com essa menina, né? Eles falam, como assim casar com essa menina? Não, eu quero casar com ela, né? E bom, o assunto morre, as coisas continuam andando, essa criança entra na menarca, entra na menstruação. Quando ela menstrua a primeira vez, esse senhor é comunicado, porque tudo a mãe falava para este homem, tudo era comunicado, tudo. Então, quando ela menstruou a primeira vez, ele pensou, bom, agora é a hora, né? E aí falou assim, bom, vocês querem ter uma casa, né? Vocês querem ter uma vida melhor? Precisam ter um lar? Então tá. Eu tenho um espírito aqui, e esse espírito,
ele quer casar com a sua filha. E se você der sua filha em casamento para mim, né? Para mim não, para esse espírito, você vai ter aquilo que você deseja. Ah, mas tá, né? Porra, puxa, eu não posso, né, fazer um giga de um corpo esse sacerdote. Então, pera só, vamos dar a nossa filha. Preparado todo o ritual, preparado toda a história, todo o casamento. A menina foi, né, preparada, né, com situações, com banhos, com devido, né, com a devida situação. Antes disso, ela passa por um ritual que é o ritual das 11 mil virgens. Depois, mais pra frente, em outro vídeo, eu explico sobre esse ritual. E aí ela faz, né? Então ela faz todos os círculos, tal, ela é preparada, tudo, toda essa preparação, ela abre os selos, né? Ali, e ali é feito o rito. Na hora, o pai deveria cortar, né, o véu para que ela fosse entregue ali. E o pai na última hora fala: não vou fazer isso com a minha filha, né? Se uma hora ela quiser, quando ela tiver idade para resolver isso, ela resolve. Eu não vou fazer isso com a minha filha agora. E aí é um bafafá, uma perena, e termina-se uma parte da história aí, passa-se um tempo, né? Os pais vão para casa, brigam, discutem, quebra-pau, etc e tal. E no fim, obviamente, que no contexto da história, se entende que este sacerdote, né, com as questões que ele conhecia de magia, que ele conhecia de demologia e de todo esse mundo espiritual, ele acaba mexendo os pauzinhos, né? Aonde esse casal briga, esse casal se distancia, aonde a mãe toma a frente de tudo, o pai se torna um viciado em bebida, a mãe tomando a frente de tudo, a mãe entrega a filha. Entrega a filha, ela mesma corta o véu, né? Se prepara todo o ritual de novo, prepara o véu, etc e tal. E essa menina, a partir daquele momento que ela é casada, né? O que você faz no casamento? Você tem noite de núpcias, né? Então, não foi no mesmo momento, mas chegou o momento aonde, né, a filha estava sempre no lar, fazendo essa preparação, foi todo um preparo, né, ali, né, um preparo ritualístico. E chegou o momento em que a mãe, né, foi lá e falou para a filha assim: você vai lá e você vai passar um dia lá, você vai passar uns dias lá. E ela foi para lá para passar o dia desse sacerdote. E ali tudo aconteceu, né? E ela disse que foi a experiência mais horrível da vida dela, mais traumática da vida dela. E ali começaram-se os abusos. E a partir do momento, né, onde começou-se essas relações, onde começou todo esse abuso, foi-se feito, né, rituais. E aí ele virou e falou assim para a menina assim: olha, tá vendo aquela casa ali? Você tem que escolher aquela casa. Porque a casa tinha que ser apontada pela menina. Afinal de contas, a energia, né, da virgem, a energia de uma menina que tem o dom dos portais, tem o dom da bruxaria de uma forma natural, tem um dom da feitiçaria de entrar nesse mundo de demônios, né, entrar nesses mundos obscuros, passar entre os portais com facilidade, é uma energia muito poderosa. E imagine você pegar essa menina, né, com esses dons que a pessoa captou, e já você ser o primeiro que vai usar dessa energia, né? A criança não sabe de nada, mas o adulto sabe utilizar, né? Ele, como um conhecedor da espiritualidade, saberia utilizar aquela energia, e foi isso que ele fez. Ele utilizou dessa energia, pagou o tributo para os pais. O que vocês querem? A casa? Então, a partir do momento que foi feito o rito, o pai, a mãe ganhou naquele da loteria esportiva, aquele que tinha zebrinha, ganharam no bicho incessantemente, né? Enfim, fizeram a vida, juntaram o dinheiro, conseguiram comprar o terreno, conseguiram construir a casa, conseguiram ter uma vida, né? Então saíram de uma vida miserável e conseguiram ter uma vida miserável, que muitas vezes ela mesma tinha que ir, né? A menina tinha que ir pedir comida para poder ter alguma coisa dentro de casa. Enquanto isso, a mãe babava ovo do sacerdote, né? Passava o dia lá, passava praticamente 7 dias por semana lá. E a menina, como já foi desde cedo repreendida, ela não tinha forças para sair disso. Ela foi seguindo aquilo dali. Toda vez que ela tentava falar: não vou fazer isso, ele dizia: eu vou matar seus pais, eu vou matar seus irmãos, eu vou acabar com a vida de vocês. Ou você faz o que eu quero, ou você vai ser destruída.
E nisso ela foi indo, ela foi ficando, foi ficando. Até que chega um momento, gente, em que a revolta dela se torna tão grande que ela pensa: por que eu tenho que salvar a vida da minha mãe? O que minha mãe tá fazendo para que eu salve a vida dela? Nada. Então, emocionalmente, ela mata a mãe. O pai é um coitado, um bêbado, muito provavelmente manipulado por toda aquela energia. Então ele não tinha forças para fazer nada. Ele só dizia: minha filha, ela tem que ser o que ela quer ser, não o que vocês querem que ela seja. Então, quando essa menina decide sair, este homem a tranca em cárcere privado num quarto. Quando ela fala, tipo, não quero saber, pode matar minha mãe e meu pai, ele tranca ela num quarto e deixa ela ali alguns meses, que ela não sabe medir quantos meses, num quarto onde a luz era ligada 24 horas, então, portanto, pensa, sua mente não descansa. Só tinha água, pouca comida, higiene duvidosa e era abusada sexualmente durante esse tempo todo. Até que ela resolve ceder, e tipo, não vou fugir, não vou fazer, não vou sair fora. Então aí ela consegue sair desse cárcere, e consegue meio que, entre aspas, a voltar à vida normal, E para que se dê continuidade nisso, a partir do momento em que você tirou a virgindade, quando você vai usar a pessoa na magia, você tirou a virgindade, você tem etapas, você tem ciclos a passar. E ele foi fazendo o velho foi fazendo ciclos, os ciclos de magia, os ciclos que poderiam ser feitos ali dentro daquela história para que ela pudesse se manter ali, aquela energia pudesse ser mantida, ajudando e alimentando a riqueza do sacerdote, que foi o principal, principal que ficou bem de vida. Ele pagou o tributo pela virgindade e pela menina, os pais não sabiam, e ele continuou usando. Mas aí existe um ciclo, porque você pode usar até um determinado ponto a energia, e para aquilo não prejudicar, você tem que dar vazão. Que vazão que ele fez? Ele arrumou uma pessoa para casar com a menina, e com prazo para ela engravidar. Então ela pensou assim: putz, graças a Deus, vou casar e vou estar livre, e eu vou conseguir me livrar de tudo isso aqui. Então o marido era manipulado. E ela continuou passando por abusos, ela continuou passando por situações complicadas, porque o marido, apesar de ser uma pessoa boa, tinha lá muito domínio de si, então acabava tendo complicações. Conclusão da história: ela continuou casada, esse senhor continuou frequentando a casa, ela começou a se afastar, e quando ela teve a primeira filha, o cara virou e falou assim: passa a criança pra cá, porque eu vou batizar e vou cuidar. Ela disse: não, minha filha não vai passar pelo que eu passei. Eu dei a vida, eu mato. Se for pra minha filha passar o que eu tô passando, o que eu passei com você, eu prefiro que ela morra. E aí ela começa, porque chegou um momento, aos 17 anos, entre os 17, porque isso tudo começou aos 13 anos, A tortura sexual e tudo começou aos 13 anos. Quando chega aos 17, aos 18 anos, ela compreende, que é o momento que ela quer fugir, que ela quer matar o pai e a mãe, matou, digamos assim, os pais, tipo, quer matar todo mundo, mate, foda-se. Ela entende que, na verdade, é o primeiro momento que ela desperta, de tanto ela chamar por Deus e perguntar por Deus por que ela estava passando por aquilo. Ela desperta que o poder era dela. Que quem fazia toda aquela máquina movimentar era a energia dela, não era do velho. Então, existia uma lavagem cerebral que fazia ela acreditar que ela não valia nada, que ela era um lixo, que ela era um traste, que eles estavam fazendo um grande favor em cuidar dela, em cuidar da integridade dela, magisticamente, Poxa, que cara caridoso, que cara bonzinho. Era a ideia, mas ela desperta, entender que ali o barato tem mais embaixo. Então, quando ela tem a primeira filha, e a força motriz da maternidade jorra nela, ela pega a filha, cobre com um pano branco e começa a fazer várias orações, várias coisas, começa a evocar muitas coisas ali, entrega a filha para Deus e fala para Deus: se for para ela passar pelo que eu estou passando, leva ela embora agora. Eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Mas ali, naquela entrega que ela faz da criança, começa o processo real de libertação dela. A partir do momento que ela entende
que a máquina que move todo aquele dinheiro era ela começa a quebrar paradigmas, ela começa a quebrar correntes, ela começa a se libertar realmente. E ali, a partir daquele momento que ela se liberta disso tudo, ela ainda fica um tempo presa no marido, né? Porque toda uma energia ali é de egrégora, mas com o tempo, depois de 5 anos, ela começa a se separar e ela se encontra depois no centro de Umbanda, aonde na Umbanda ela se apaixona e começa a entender, né, toda a força que ela tem e toda a linhagem que ela tem. E ela passa pela Umbanda, pelo Candomblé, se descobre como uma curadora, se descobre como uma pessoa que pode ajudar outras pessoas e que pode curar a si mesma. E dentro dessa egrégora toda de força e de tudo, a deusa que se apresenta para ela, para que cuide dela, para que mostre todo o caminho de ternura, de acolhimento, de magia, é Lilith. O que nós podemos tirar dessa história, né, de lição? Por que uma pessoa passa por tudo isso? Eu fiz a numerologia dela, né? Vou até pegar aqui a numerologia dela e eu vi ela tem uma encarnação 16 e um karma 15. E os anos que tudo isso acontece, você vê, curiosamente, aos 17 anos, que é o ano que ela fala, pera só, eu é que mando na porra toda, ela tava com 17 anos, ela estava no ano 15, um ano de libertação, um ano que fala sobre energia, sobre ela sozinha encontrar o caminho, olha que significativo. Aos 13 anos, quando ela é entregue, ela tá no ano 13, um ano de radicalismo, de mudança radical e de corte com a ancestralidade dela, né? O avô benzia sempre ela, percebendo o abuso que tinha da mãe, percebendo da influência desse homem dentro de casa. O avô estava sempre benzendo, sempre orientando, mas ele não tinha uma voz ativa tão grande para poder tirar a neta de lá, né? Até porque a neta tinha mãe, né? A mãe ia falar assim, pô, quem você vai mandar em mim? Não vai mandar em mim, né? Foda-se. E quando ela entra no processo de 19 anos, que é o momento que ela casa, tudo, ela encontra realmente uma pessoa que estava dentro do destino dela, que é o 2. Né? E uma pessoa que dá um novo caminho para ela, que é um 6. E agora, mas Cris, e esse monte de abusos sexuais? Né? Os abusos sexuais estão descritos dentro da numerologia dela. Ela tem, durante esse período de principal abuso, ela tem uma torre, que é justamente a encarnação dela, que fala sobre desapego. O 15 também fala sobre violência, o 11 junto também. Então, o que acontece? Aqui fala de um histórico, de um espírito que teria como missão se redescobrir. É um espírito que tem que trabalhar a sua força e a sua energia através de uma expurgação. E por isso que ela passa por muita parte disso aqui, apesar de muitas revoltas, resignada. Mas ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que traz um poder de cura e de renascimento absurdo. Se eu for olhar pelos números que a acompanham, eu vou dizer que existe uma determinação dentro dela por ter passado por esse tipo de situação, para que ela pudesse se tornar... Sabe quando você só pode realmente fazer algo quando você passa por algo? Mas, Cris, alguma pessoa, ela opta por passar por uma violência sexual? Não. Mas uma pessoa, ela pode atrair um castigo desse, né? Pode atrair, não vou dizer um castigo, né? Ela pode atrair uma energia tão negativa, uma situação tão negativa dessa, a ponto de destruir o próprio corpo para conseguir algo. Eu diria que aqui, se eu for olhar pelo nascimento dela, pela história de nascimento dela, eu diria que o maior problema aqui foi a mãe. E o maior problema da mãe foi a própria rejeição que ela passou durante toda a vida. E ela sentia uma competição
muito forte com a filha, ao ver a filha sendo uma menina que os adultos, né, que as pessoas mais velhas gostavam, que os avós gostavam muito. Mas assim, mas Cris, a mãe dela não foi uma pessoa aceita pelos pais? Sim, foi uma pessoa muito aceita. Mas ao mesmo tempo que ela foi, e que talvez ela na memória dela, até por ela ter um problema de vista muito sério, não lembre. Quando você tem essa questão de rejeição da mãe, né, quando a mãe te rejeita, você sente essa coisa da rejeição, muitas vezes você atrai essa agressão, porque é uma forma de você se sentir acolhido pela mãe, né? Porque quando você se machuca, quando você, de alguma forma, algo dá errado, quando você é criança, você corre pro colo de quem? Você corre pro colo da mãe. Então, era uma forma inconsciente, né, de atrair a atenção da mãe para isso. Mas a mãe já vem com uma relação negativa espiritualmente com ela já de outras encarnações, já vem numa disputa com ela de homem de outras encarnações. Então, nesse interim, se entende que a vida dela muda de 7 anos, se entende que o quê? Que nessa encarnação ela vem com o objetivo de tomar as rédeas da vida dela na mão, né? Com o objetivo de buscar ter algo realmente que ela mesma direcione, que ela mesma governe. Então é uma situação bem pontuada também dentro da numerologia, que eu não vou aprofundar aqui, eu aprofundo em outro vídeo sobre isso. Mas a minha lição aqui preste atenção nas crianças, né? E vamos entender que sem determinados adultos, eles não têm escrúpulos nenhum em vender as crianças e em vender, não seja o que for, para alcançar as suas vaidades e as suas necessidades materiais. Entendemos aqui que a espiritualidade influencia muito, mas que homens ou mulheres, sacerdotes ou sacerdotisas, também podem usar dessa energia somente para suas vaidades, e para isso eles não têm escrúpulos. Precisamos prestar mais atenção aonde nós depositamos a nossa confiança espiritual. E também precisamos ficar atentos, né? Se de repente vermos coisas estranhas e coisas erradas dentro das casas, para que se denuncie, né? É importante a denúncia, é muito importante isso. E presta atenção, muita atenção no que eu vou dizer. Gente boa demais, desconfie. Gente caridosa demais, benevolente demais, tudo que é demais, presta atenção. Tá aí vários exemplos aí na mídia, que eu não preciso citar nomes, né, de pessoas acima de qualquer suspeita e que são grandes abusadores sexuais de mulheres. Prestemos atenção nisso. Abençoados sejamos todos, fiquem na luz, curta os prazeres da vida, se cuide para os prazeres da carne. Um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Até o próximo vídeo.